Olá, caríssimos! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Agora nós iremos falar sobre a reação católica frente à reforma protestante, a crítica ali dos protestantes, que é o que a gente trabalhou nas nossas aulas anteriores. Então, só retomando um pouquinho, a gente está estudando isso, tem assunto estritamente filosófico, professor? Não necessariamente. Há questões aqui que a gente pode tomar como filosófica, como, por exemplo, existe a salvação, existe purgatório, se existe salvação, como ela se dá no caso do cristianismo, mas são questões bem vinculadas ao âmbito teológico cristão, porque a teologia ela sempre vai tomar aqui, quando ela for fazer essa análise, a existência de Deus, que ele se revela e o ser humano pode conhecer. O filósofo, então, ele tentaria contrapor esse princípio perguntando: é possível provar a existência de Deus? E a partir da construção desse princípio, a sua filosofia continuaria. Só que, além de ser interessantíssimo a gente pensar essas perspectivas, esses debates que estão ocorrendo aqui, eles são essenciais para a gente entender os rumos da continuidade da história da humanidade, bem como a história do pensamento. Nós vamos observar que, pós-reforma protestante e a reação católica, a tentativa aqui que os católicos vão fazer de não deixar o protestantismo se espalhar por toda a Europa e por todo o mundo, vão marcar um novo modelo de liberdade. E ao mesmo tempo esse novo modelo de liberdade vai fazer com que possa surgir a ciência e concomitantemente a busca por uma justificação de princípios somente com base racionais, sem o auxílio da teologia. Então, a gente viu lá que o Lutero, ele, depois de estudar bastante Agostinho, ele começa a protestar contra a Igreja Católica, sobretudo as suas 95 teses, a venda de terrenos ali no céu e a cobrança de valores em demasia dos fiéis. O Lutero ele então queria somente reformar a igreja, mas acaba ocorrendo vários movimentos e João Calvino, que é da nossa última aula, vai levar esse movimento mais a fundo e eles vão querer romper completamente com a Igreja Católica e criar um novo modelo religioso. Qual que é a base então de toda essa teoria? No caso de Lutero vai ser o servo-arbítrio, que é o fato de que Deus tem os seus escolhidos, a salvação só pode ser dada por Deus. Deus tem as suas escolhas, ele escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, tá certo? Então, aqui na Terra, as nossas ações, elas podem o quê? Tentar buscar o máximo as coisas de Deus, mas quem determina isso é Deus, e ele já tem os seus eleitos. Isso a gente viu também que na obra do Max Weber vai ser essencial, vai ser interessantíssimo, como que a ética protestante propicia o surgimento do liberalismo, consequentemente do capitalismo ali na modernidade. E já no caso do Calvino, ele vai levar mais a fundo essa ideia aqui do Lutero e vai falar da predestinação. Então nós já estamos predestinados. Então são debates aqui sobre como devemos compreender, interpretar e viver a religião. Extra isso, vale ressaltar então que os protestantes eles vão criticar arduamente várias convicções cristãs, várias coisas que fazem parte aqui estrita do catolicismo, como por exemplo, pessoal, a questão de que os sacramentos da igreja não precisam ser diretamente acatados. Como assim sacramentos? A questão do purgatório. Lembra do movimento anabatista? Não precisamos do batismo do Münzer na Alemanha. Além disso, a questão dos santos e das relíquias sagradas. Então, eles estão criticando arduamente tanto a teologia católica desse período quanto as suas crenças e constroem a sua defesa a partir do servo-arbítrio de Lutero e da predestinação de João Calvino. Só que a Igreja Católica não vai aceitar isso por completo, não vai aceitar esse novo domínio, uma nova religião surgindo e querendo ganhar todo esse movimento aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai compreender um pouquinho o que foi essa reação católica. Um dos movimentos que fará frente ao protestantismo será a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola. Suas bases serão obediência, hierarquia à Igreja Católica e formação de qualidade aos ingressantes na ordem, para que a palavra seja ministrada corretamente. Nesse ponto, há uma semelhança com o próprio movimento protestante. Então, Inácio de Loyola, para os católicos, Santo Inácio de Loyola, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que haja uma formação de qualidade e um respeito pela hierarquia católica já existente. Essa já é a verdade revelada, cabe ao homem estudá-la e respeitar os seus princípios. O Inácio de Loyola, pessoal, ele foi um militar.
Então ele aplicou várias dessas técnicas em sua ordem ao formar soldados. Sua missão era fazer a pregação de Francisco Xavier, São Francisco, para todo o mundo. Isso implicou em missões missionárias para o Oriente e a América do Sul, bem como a retomada de fiéis na Europa. Então, o que o Inácio de Loyola está fazendo? Eu devo respeitar a hierarquia da igreja, eu devo ter uma formação de qualidade para que a pregação ela seja boa, para que eu consiga alcançar os meus fiéis ao longo do mundo. E esse movimento ele vai visar o que da Companhia de Jesus? Restaurar o catolicismo em toda a Europa, bem como buscar novas nações. No caso das colônias, aqui o Brasil, que ainda era colônia de Portugal, no Oriente, novos povos. Então, o Loyola formou essas pessoas e elas foram atrás do mundo, tentando, junto com a pregação de São Francisco, conquistar novos cristãos, conquistar novas pessoas que pudessem fazer parte da Igreja Católica, que tinha perdido muitos fiéis para o protestantismo, tá certo? Então, aqui no Brasil, o que a gente observa? A gente pode notar a chegada de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. A chegada deles na colônia portuguesa marca uma tentativa da catequização dos índios para tentar restaurar, então, esses inúmeros fiéis que haviam sido perdidos pelo protestantismo. A reação católica ela não vai se limitar somente à Companhia de Jesus. Várias ordens novas são criadas. Elas tentam se aproximar cada vez mais dos leigos. Um dos setores dos franciscanos aderem o nome de Caputinos. Então, vocês já devem ter visto aí os franciscanos caputinos. Eles criam isso com essa busca de retomar, de ter uma nova interpretação do evangelho cristão católico. Já na Espanha, Santa Teresa Ávila e São João da Cruz constroem a ordem dos carmelitas descalços. Santa Teresa e João da Cruz, que são excelentes aqui para quem gosta de estudar a mística, esse contato com o sobrenatural, de forma mística, são excelentes. Então, novas ordens aqui sendo formadas para que o catolicismo possa ser repensado, mas ao mesmo tempo não precise aderir aos protestantes. Em 1545, pessoal, o Papa da época convoca o Concílio de Trento. O movimento ficou conhecido como Contra-Reforma e buscava reformar internamente o catolicismo. Então, olha, o protestantismo causou tanta turbulência que o Papa ele vai fazer o Concílio de Trento, que ficou conhecido como Contra-Reforma, que é o quê? E contra essa reforma protestante, reformar a igreja, mas sem precisar o quê? Diluir, romper ela. E nessa Contra-Reforma, a busca central era reunificar essa igreja, todos teriam o direito de votar, sejam religiosos ou leigos, mas o que realmente houve foi um enrijecimento dos católicos frente aos protestantes. Então, o catolicismo colocou normas mais severas ali para que os protestantes não crescessem ainda mais. O concílio se estendeu até 1563, vários dogmas continuam mantidos, entre eles a crença na existência do purgatório, algo que os protestantes não aderem, o impedimento de que padres se casem, ao contrário do protestantismo, o pastor pode casar, a devoção aos santos e às relíquias, outra coisa que os protestantes não aceitam, e, por fim, o poder do Papa é mantido, outra coisa que os protestantes se contrapõem de modo direto e objetivo. Assim como a tradição da interpretação bíblica feita pelos padres, os protestantes, dependendo de qual matriz que a gente esteja falando ali, ele vai ter uma interpretação da Bíblia que vai se divergir em alguns pontos da interpretação católica. Então, a Contra-Reforma ela visou o quê? Valorizar esses princípios que o catolicismo já havia defendido antes. Após isso, há um endurecimento da congregação do Santo Ofício. Então, havia a congregação ali do Santo Ofício, ela vai se enrijecer ainda mais e provocar o quê? Ações que visem contrapor tudo aquilo que vá contra o catolicismo. Então, o que ela fez? Em meio à Inquisição, ela vai reprimir os protestantes e os renascentistas. Essa organização reformula o Index Librorum Prohibitorium, livros proibidos de serem lidos. Além disso, haverá um investimento na qualidade da pregação e a fixação de padres e bispos, pois assim haverá um contato mais íntimo com os fiéis. São formados seminários diocesanos para melhor preparar os futuros religiosos. Para encerrar, a Igreja Católica se opõe diretamente ao servo-arbítrio de Lutero e à predestinação de Calvino. O contra-argumento é de que a salvação se dá mediante as boas obras que se dão mediante ao livre-arbítrio do homem. Portanto, a Igreja Católica promove a liberdade, mas para que dela se busque Deus.
Então a gente tem aqui essa questão da Inquisição, vários livros, o pessoal comenta até hoje, estão ali no Vaticano, coisas que a gente não tem conhecimento. Muita coisa realmente foi pega ali pela Inquisição aqui do século XVI, no Librarium Prohibitorum, e lá contam várias obras, vários catálogos de livros que foram proibidos, que podem conter descobertas, a gente não sabe. Até hoje a gente não tem acesso a boa parte disso, somente o alto escalão ali religioso pode acessar essas bibliotecas do Vaticano. E outras coisas a gente observa hoje, como, por exemplo, padres fixos nas suas paróquias, os mesmos com os bispos, as formações das casas diocesanas. Eu estudei na PUC Minas, na graduação. Lá eu tive vários colegas seminaristas, que são esses que estão estudando para ser padre. Eles passam, então, praticamente 7 anos nessa casa aqui de seminários, onde é moradia comum. Eles estudam 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Para quê? Para que eles tenham conhecimento e tenham uma formação que vão dar a eles uma pregação excelente, que vão ajudar ele a ter esse contato com fiéis e esse diálogo para que eles sigam firme no catolicismo. Então a gente observa como que isso, que é lá do século XV, tem reflexo nos nossos dias atuais, como essa mentalidade corrobora ainda hoje na visão cristã católica de mundo. Então, para encerrar essa nossa aulinha de hoje, pessoal, os embates entre católicos e protestantes vão desaguar na Guerra dos 30 Anos, que vão durar de 1618 a 1648. Aos poucos, a ideia de uma única visão de cristianismo passará a ser coisa do passado. Cada ser humano deve ter o seu direito de escolher qual religião quer pertencer. Isso marca o surgimento de um novo modelo de liberdade. Concomitantemente, observaremos o surgimento das ciências e um florescimento da razão que buscará, por si só, os princípios das questões que visa responder. O mesmo se segue para o modelo de organização social, que passará do feudalismo para as monarquias. Então, todo esse movimento religioso implicará nessa mudança de mentalidade. A gente vai, de fato, sair desse período aqui medieval e vai entrar na modernidade, onde a ciência começará a dar as cartas da construção do modelo de verdade. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado compreensível. Em resumo, a Contra-Reforma é um movimento dos católicos. A gente tem um auge ali no Concílio de Trento, onde o Papa ele convoca todos os religiosos ali para votarem, para debater, mas no fundo ele vai enrijecer o catolicismo frente ao protestantismo, pegar novos dogmas que já eram católicos e os reforçar. A gente vai ter o movimento de várias casas aqui do catolicismo, os inacianos, o de Santo Inácio de Loyola, que vai formar os jesuítas aqui, uma casa que vai crescer, vai focar na formação e na conversão de fiéis espalhados pelo mundo. A gente pode observar aqui os indígenas. A gente vai ter Santa Teresa d'Ávila e João da Cruz, a Ordem dos Carmelitas Descalços, os Freis Capuchinos. Então, várias coisas estão acontecendo aqui no próprio catolicismo, mas ele continua se enrijecendo. Por outro lado, o protestantismo ele começa a crescer com a adesão de alguns reis. E o que isso deságua? Não há essa conciliação de um único cristianismo. Isso vai desaguar na Guerra dos 30 Anos e vai chegar um momento aqui onde ambos os lados vão perceber que é melhor cada um ter a sua posição, cada um escolher. Há uma liberdade, e essa liberdade deve ser respeitada, e cada um vai sofrer a consequência de acordo com seus atos. Isso vai desaguar no fim aqui da organização medieval da sociedade e início da modernidade, onde a gente vai sair do sistema feudal e vai entrar nos reinados. Espero que tenha ficado compreensível. Eu acho que o que fica de essencial aqui pra gente é o seguinte: no caso do protestantismo, a salvação cristã ela se dá por meio da eleição divina. No caso de Lutero, Deus te elege. No caso de Calvino, há uma predestinação. No caso aqui do catolicismo, é pela fé e pelas obras. Você tem que crer e fazer. Se você não fazer, não adianta nada somente ter fé. Então, olha que debate interessante. E outras querelas aqui do próprio cristianismo. Existe purgatório? Santos podemos orar para santos ou não? As relíquias da igreja devem ser respeitadas ou não? O padre pode casar ou não? No caso do pastor protestante, pode. Então são discussões internas da igreja que não necessariamente, se a gente é cristão, é interessante a gente pensar porque isso molda a nossa conjectura do real. Espero que tenha ficado compreensível. O resumo segue aqui embaixo. Dúvidas, críticas e sugestões, sigam aberto para que a gente continue o nosso diálogo. Muito obrigado. Nos encontramos no próximo videoaula.